Ao olhar para a história desse empreendedor, ao olhar para a dinâmica de vida desse empreendedor, ele nunca se sentiu acolhido pela mãe e pelo pai. E ele cresceu não sendo validado. Todas as vezes que ele ia colocar a opinião dele, o pai não ouvia, a mãe não ouvia. Todas as vezes que ele tentava fazer alguma coisa, ele não era valorizado, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Então ele cresceu com esse, eu não sou bom, ninguém gosta de mim, nada do que eu faço dá certo. E eu acabo levando isso para a vida. E é impressionante. Posso conversar com qualquer pessoa que eu mostro que sim, a gente traz esses traços para a vida da gente. Olá, tudo bem? Aqui é o Ciro Rodrigues e esse é o podcast Negócio Efetivo, o podcast para você que gera o próprio dinheiro, para você que empreende, para você que realmente sai todos os dias para buscar, através dos seus negócios, os recursos para construir a vida que você sonha e merece para a sua família. E hoje o nosso bate-papo ele é muito especial, mas antes eu tenho uma pergunta para você. Você se conhece mesmo? O quanto você se conhece? Você se vê, às vezes, repetindo alguns erros, alguns comportamentos que no final acabam jogando contra você ou contra os seus negócios? É disso que nós vamos falar hoje e para isso eu trouxe a especialista, ela é coach sistêmica, é consteladora sistêmica, ela é terapeuta de saberes femininos, especialista em lei da atração. Hoje nós vamos conversar com Helenice Catarina. Helenice, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por disponibilizar a sua agenda. E termino de se apresentar e fala um pouquinho de você e como é que você chegou a desenvolver essas habilidades para ajudar as pessoas nessa área tão importante. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de trazer conhecimento para as pessoas, porque, como eu gosto de dizer, o conhecimento salva, né? O conhecimento realmente salva nossa vida. E o meu caminho, ele me trouxe a oportunidade de hoje trabalhar com todo esse autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, eu venho num processo de cura e à medida que eu caminhei esse caminho, eu consegui ajudar outras pessoas. Por isso a importância da decisão de se curar, porque quando você se cura, você consegue ajudar outras pessoas também no processo. Legal, né? Existem tantas pessoas feridas hoje em dia, né? Muitas. E o pior é que essas pessoas acabam usando talvez a vida dos seus pares, né? Cônjuges, filhos, amigos próximos, familiares, pai, mãe, funcionários, colegas de trabalho, porteiro, usa a vida dos outros como lata de lixo emocional. E isso é Exatamente. muito triste por não se conhecer, né? Mas eu queria que você começasse dizendo o que é constelação familiares, performance pessoal e profissional através desse contexto. Eu vi que nós temos aqui uns bonequinhos, depois a gente vai falar disso. Isso, Mas vamos fala o brincar que... de Lego hoje. Isso, vamos brincar de Legos. Mas o que é constelação familiar e qual é o valor disso para a performance pessoal e profissional? Eu gosto muito de responder essa pergunta porque quando eu me deparei a primeira vez com a constelação familiar, eu tive inúmeras dúvidas. O que é, como é, o que fazer, o que realmente é. E eu fico muito... Sou grata em poder hoje responder essa pergunta. A constelação familiar, Cido, ela é uma ferramenta terapêutica que nos ajuda no nosso processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e ela tem um olhar para a nossa história muito antes da gente chegar ali na barriga da mamãe. Então, nós não herdamos apenas traços físicos e genéticos. Nós herdamos também padrões, bloqueios, emaranhados, e tudo isso vai travando a nossa vida à medida que a gente caminha o processo de evolução. Porém, não nos damos conta disso.
E a Uhum. constelação, ela vem como uma lupa que a gente consegue colocar sobre a nossa história e compreender quais são esses padrões, esses bloqueios, esses emaranhados que nós precisamos resolver para liberar tanto a nossa vida quanto a vida do nosso sistema familiar. E a constelação, ela traz essa oportunidade de realmente reconhecer esses pontos. Entendi. E quais são os principais benefícios que podem impactar diretamente o desempenho da pessoa e a tomada de decisões do empreendedor ou do empresário, enfim, do ser humano por trás do empreendedor? Muito interessante isso. Eu gosto de dizer que a nossa vida é como se fossem esferas. Então, eu tenho uma esfera do sistema familiar, logo após vem uma esfera das relações e logo após uma esfera profissional. Quando eu não sei ou eu não ocupo o meu lugar certo dentro do meu sistema familiar como filho, eu também não ocupo o meu lugar certo dentro das relações, como marido, como esposa. Automaticamente, quando eu vou empreender, eu também não ocupo o meu lugar de líder, de patrão, e torna-se tudo um emaranhado total. Então, a maioria dos nossos obstáculos, eles têm origem lá no nosso sistema familiar, porque é de onde a gente carrega todas as nossas crenças, né? Tudo que a gente viu, viveu, aprendeu, experienciou e tomou para si como verdade. Então, compreender essas esferas, como está a dinâmica das esferas. Não adianta só eu querer resolver o meu profissional. Tem esferas antes. Então, ao compreender o que o meu sistema familiar pede de cura, o que o meu relacionamento pede de cura, eu consigo me posicionar corretamente dentro do meu negócio. Uhum. E o legal, quando você fala, né, que tem muitas coisas que vêm da nossa origem familiar, eu costumo até brincar que, no meu caso, eu não fui criado, eu sobrevivi. E esta é uma realidade de muitas pessoas hoje em dia, né? Sim, Nós temos um país onde as pessoas lutam como podem. Então, muitas pessoas que hoje empreendem, eles até foram empreender porque vieram de origem muito difíceis, de famílias complicadas, que tinham que lutar ali todos os dias por algo. É claro que a gente tem muitos empreendedores que já vieram de famílias mais estruturadas, né? Mas mesmo assim, todas as famílias têm os seus defeitos, sim, têm as suas esquisitices, têm os seus segredos, têm os seus problemas, né? Toda família tem as suas coisas ali, né? E isso vai marcando o nosso jeito de ver o mundo, de ver a vida e de se comportar, né? O que a pessoa precisa fazer para não trazer para a sua vida adulta ou profissional, essas traumas familiares que muitas vezes ela nem conhece, às vezes ela acha que até é normal, ela nem sim. tem essa consciência. Qual o melhor caminho da gente começar a identificar essas questões, né? E que dica que você daria para alguém que está aqui nos acompanhando, um empreendedor, para dizer para assim, de onde vem isso? Para tentar olhar para trás. Bom, o meu trabalho é justamente esse, ajudar as pessoas a ligarem os pontos que elas não conseguem ligar sozinhas. Mas se você está aí na sua casa agora e quer começar esse processo, né, por onde eu começo? Eu começo analisando a vida dos meus pais, né? Quem foram os meus pais? Qual a visão eles tinham sobre negócio? Qual a visão eles tinham sobre dinheiro? O que era dinheiro para eles? Porque talvez o que era dinheiro para eles era só sobrevivência. E hoje eu estou aqui querendo ter uma vida melhor que vai além da sobrevivência e é como se dentro de mim eu não tivesse uma permissão para viver isso, porque eu estou me tornando diferente dos meus. Então é o processo de autoconhecimento, de autoanálise. Onde eu tenho dificuldade hoje? Eu tenho dificuldade na contratação de funcionários. Eu tenho dificuldade porque eu estou sendo lesado pelos meus funcionários. Eu tenho dificuldade porque eu vejo uma possibilidade muito grande de crescimento e eu não avanço. Então, primeiro eu olho para onde eu tenho dificuldade, me volto de onde eu vim
e de onde, o que eu estou carregando. Porque o que os nossos pais viveram como... com relação a dinheiro, com relação a sucesso, com relação ao empreender, não quer dizer que tenha que ser a nossa verdade. Mas se nós não olharmos com um olhar adulto, maduro e sem julgamentos, a gente não consegue avançar. Uhum. E aí você está me trazendo uma coisa, né, de olhar para os nossos pais, quem foram os nossos pais. Na verdade, algumas pessoas sequer conheceram os seus pais. Sim. Essa é a realidade de muita gente. E tem também aquele problema, né? A gente estava falando há alguns minutos atrás, de que o autoconhecimento é importante porque às vezes a gente vem de uma família disfuncional. Muito, muito, isso é muito normal. Né? Então, às vezes a gente vem de uma família disfuncional, mas uma família disfuncional não precisa vir da gente. Se a gente tiver essa consciência. Então, é essencial a gente não trazer hábitos e coisas que não funcionavam, né? Não funcionavam, e a gente vê esse ciclo se repetindo constantemente. Por que as pessoas acabam carregando esses padrões? Bom, nós nascemos como uma folhinha em branco. E vários padrões são instalados em nós, de acordo com o que vivemos, experienciamos, de acordo com o que tomamos em nós como verdade. Alguns estudos comprovam que do 0 aos 7 anos é formada a nossa primeira base de dados. Não a única, mas a primeira. Outro estudo comprova que 95% do nosso tempo nós agimos em piloto automático. Então, para eu agir em piloto automático, eu preciso de uma base de dados. Uhum. Qual é a minha base de dados? Aquela que começou a ser formada lá na minha infância. Ah, Helenice, mas eu não tenho referência dos meus pais, eu não cresci com meus pais, eu não vi meus pais e tal. Como que eu faço? Eu olho para a figura masculina e a figura materna, a feminina que eu tive na minha criação. Então, eu vou olhando para isso. E outro ponto que é muito interessante, que é necessário falar, é o seguinte: é como eu interpretei e não como eles passaram para mim, porque eles podem ter passado com as melhores das intenções, e a questão é como eu interpretei. Vou dar um exemplo meu aqui, né? Com relação, deixa eu ver, são tantos, roupa. A minha mãe, eu venho de uma família muito humilde. Não passei fome, mas passei vontade de comer algumas coisas. E eu lembro que a minha mãe, ela comprava comprava pouquíssimas roupas, e aquelas roupas eu só poderia usar quando a gente fosse sair. E a gente quase nunca saía. Mas, enfim, então eu cresci com uma raiva dentro de mim no seguinte: eu compro, eu quero usar. Eu compro, eu quero usar. Porque quando eu estava com a minha mãe, ela não deixava eu usar. Gente, mas a questão é, por que ela fez aquilo? E a forma como eu interpretei. Então, a mamãe fez aquilo porque era o melhor que ela conseguia fazer. Talvez, né? Talvez, o erro maior esteja como eu interpretei. Então, quando eu entendo que a minha mãe fez o melhor dela, eu olho para mim e falo: que bom, mamãe. Hoje eu já posso fazer diferente. Eu sou igualzinha a você, mas eu posso fazer diferente. Que legal, né? Que legal. Então, tudo gira em torno da ampliação da consciência, né? Exatamente. A constelação, ela vem convidar você a expandir sua consciência. Que legal. E você poderia compartilhar conosco um exemplo de como essa constelação familiar, ela contribuiu para a melhoria de performance de algum empresário que você possa ter atendido? Sim, sim, sim. Até de uma pergunta anterior aí, que eu já gostaria de falar e agora vai cair muito bem, é o seguinte: quando você disse, né, que às vezes a gente vem de famílias que nunca empreenderam. A pessoa que ela vem de uma família que nunca empreendeu, ela tem um desafio muito grande. Primeiro, existe dentro da constelação familiar a boa consciência e a má consciência. O que é isso, Helenice? A boa consciência é quando eu quero pertencer àquele lugar. Eu quero permanecer naquele lugar porque eu me sinto acolhida. Um outro exemplo que eu gosto de dar para entender melhor é o seguinte: quando você é adolescente e você vai para a festinha e você tem horário para voltar para casa, porque senão seu pai vai te xingar, sua mãe, você quer voltar. Aí quando você volta, ai, tá tudo certo. Isso acontece ao longo da nossa vida.
Então, se eu vou empreender, mas o que foi principal para minha família de origem ali é carteira assinada, CLT, uma segurança, eu estou indo contra aquele sistema. E esse movimento de sair do meu sistema familiar para fazer algo novo, ele é muito pesado. E ele não é visto, né? Não é algo que eu consigo ver. Ah, tem uma linha aqui, tem uma corda que eu vou desatar esse nó. Não, é invisível. Eu sinto no corpo a dificuldade, a angústia. E quando você vai colocar isso num campo de constelação familiar, você vê que aquela pessoa ela não está conseguindo empreender. Por quê? Porque ela está se tornando muito diferente dos seus. Peraí, vamos fazer uma pontuação aqui. Olha só, se você quer empreender e você não tem histórico de empreendimento na família, naturalmente você pode encontrar desafios, situações e coisas inconscientes que te levam para aquela vida anterior, que não te permitem adquirir novas habilidades, enfrentar novos desafios, persistir, porque o padrão familiar era aquele de carteira assinada. O padrão familiar era aquele de servir. O padrão familiar era aquele de se doar ou apenas de trocar horas por dinheiro e não conhecimento, talento, energia por dinheiro, que é esse o papel do empreendedor. Então, conhecer os nossos padrões é muito importante para a gente até se libertar dele. Exatamente. Ao identificar, eu consigo fazer diferente. Perfeito. Essa questão do empreender também me lembro de um caso onde a cliente ela tinha uma dificuldade enorme de começar o negócio dela e quando a gente foi fazer um mergulho na história dela, identificamos que o bisavô quebrou várias vezes, né? Como o pessoal gosta de dizer, todas as vezes que ele foi montar um negócio. Então a família carregou aquele trauma de passar dificuldade, de ter um aperto, a condição precária a partir do momento em que o negócio do bisavô não deu certo. E ela agora, no momento de vida dela, não sentia dentro dela a permissão de empreender. Por quê? Porque o meu sistema não aplaude isso. Então isso é bem interessante. Um outro caso que eu sempre me lembro desse caso é o seguinte: o cliente me procurou porque ele estava tendo atrito com os funcionários, porque ele via uma capacidade muito grande nos funcionários, porém os funcionários estavam lá fazendo apenas o que tinha que ser feito e não cresciam. E isso estava incomodando ele seriamente. E ele começou a observar que todos os funcionários que ele contratava estavam vindo com esse padrão, de que tinha potencial, mas que não colocava realmente no campo ali, né? E quando a gente foi constelar e ver realmente de onde vinha esse padrão, ao contratar os funcionários, ele contratava o irmão dele. Porque ao vir de uma família pobre, ele conseguiu deslanchar, ele cresceu muito rápido e o irmão não. Então ele sentiu um peso muito grande do irmão não vir com ele no crescimento dele. Então ele estava sempre contratando, vem que eu te ajudo, vem. Ele queria que a pessoa desse mais, mas o que acontece quando a gente faz isso com a pessoa? Isso pode ser muito pesado para ela. E muitas das vezes a gente não respeita o destino do outro. Então, naquele momento, né, foi mostrado ali para ele que ele precisava respeitar o destino do irmão dele. E que era diferente. E a partir daí os atritos com os funcionários acabaram. Vamos falar um pouquinho disso. Às vezes a gente contrata para ajudar e não para resolver o problema da empresa ou do negócio. Perfeitamente. Então, esse é um problema muito sério. O empresário, ao não se conhecer, ao não ter consciência do seu padrão de comportamento, ele contrata ali com a intenção de dar uma oportunidade. Sim, isso é importante também, mas às vezes isso não favorece o negócio, não ajuda a trazer para o time as pessoas que de fato vão fazer o negócio
performar. E aí você Crescer. começa a ter uma rotatividade enorme, um problema de desgaste com as pessoas da equipe enorme, porque não são as pessoas certas, porque você tinha a intenção de ajudar. E aí eu queria aproveitar esse que a gente está falando, essa intenção de ajudar, porque tem outras pessoas também que parece que quanto mais você ajuda, mais ela se desconecta de você e até te prejudica. Você já viu essa história que quem mais eu ajudei foram as pessoas que mais me prejudicou? Eu ouço direto empresário reclamar disso. Olha, as pessoas que me processaram, as pessoas que me roubaram, as pessoas que mais criaram um problema para mim no meu negócio foram as pessoas que eu mais ajudei. Por que isso acontece? Porque existe as ordens da ajuda. Até no movimento que eu faço em ajudar o outro, eu só posso ajudar até onde ele consegue receber. E quem dá demais desagrada. Uhum. Então imagina nós dois aqui. Peraí, só um minutinho. Quem dá Quem doa demais acaba desagradando, né? Acaba desagradando por quê? Porque eu acho que a pessoa que está recebendo, ela se sente sempre em dívida, talvez, Exatamente. né? Isso E aí mesmo. a pessoa fica com aquela sensação, poxa vida, ela começa, em vez de olhar com amor e com agradecimento a doação que você fez, ela te olha com aquele desagrado. Olha, esse cara, olha o quanto eu devo para ele, olha o quanto ele está fazendo por mim, eu nunca vou poder pagar, e a pessoa paga com ingratidão. É isso mesmo? Cido, perfeito. E o mais interessante é que é inconsciente. Não é que a pessoa olha para o outro, né? E agora eu vou fazer isso, vou fazer. Não, é inconsciente. Imagina nós dois aqui, eu te entregando um monte de caixas. Um monte, um monte, um monte. Vai chegar um momento onde você não consegue suportar. Você só vai segurar até onde você tem musculatura. Então eu também preciso respeitar você. Até onde você pode receber. Porque se a gente for observar, Cido, a pessoa que aproxima da gente, a gente tem muito para entregar para ela. A gente pode transformar a vida dela, mas ela não está pronta para receber. Deus manda azeite para quem tem vasilha. Uhum. E isso é. Que legal. Deus manda azeite para quem tem vasilha, né? E aí, nesse sentido, né, quando a gente olha para a constelação familiar, as pessoas podem, às vezes, ter uma certa rejeição, porque confundem uma coisa que é uma teoria, que tem ciência por trás, psicológica, com religiosidade. O que Sim. a gente poderia dizer para as pessoas que nos acompanham para quebrar esse mito? Bom, as principais dúvidas que giram em torno da constelação familiar. Ela não tem nada a ver com religião. Muito pelo contrário, né? Ela vai ajudar você a permanecer na sua base religiosa, valorizar a sua base religiosa. Helenice, se eu sair de tal base religiosa e quero ir para outra, ela vai te ajudar a fazer isso na postura correta. Então, ela não tem nada a ver com religião. Ela não tem nada a ver com astrologia, né? Fala constelação familiar, não tem nada a ver com astrologia. Ela também não tem nada a ver com espiritismo. Ah, vai aparecer lá meu avô de não sei o quê. Não, não tem nada disso. Essa é uma ferramenta terapêutica onde a gente compreende o que você carrega no seu inconsciente, de acordo com os representantes que fazem parte da sua vida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que envolve. Helenice, quando eu vou constelar, fazer uma sessão de constelação familiar, eu preciso levar minha família? Não, é só você. Então, essas são as principais dúvidas e não tem nada a ver com religião. E já vamos aproveitar e falar um pouquinho desses bonequinhos que aqui estão, né? Você pode dar um exemplo, você precisa de um case? Como é que você utiliza esse cenário que nós temos aqui na mesa para falar de constelação familiar? Vamos falar um pouquinho, explica pra gente. Sim, vamos lá. Deixa eu tirar aqui para ficar bem fácil de entender. Eu uso esse campo. A constelação familiar, ela é uma ferramenta e cada profissional usa ela de uma forma e está tudo certo, né? Eu falo que não tem concorrência, tem diversidade e você se identifica com aquele profissional que mais toca seu coração. Então, eu trabalho da seguinte forma: além da constelação, eu faço um estudo de autoconhecimento, um trabalho de autoconhecimento, um mergulho na história da pessoa. Então, o que esse campo representa? Ele representa a sua vida, ele representa o seu inconsciente,
consciente e as informações que você traz para mim naquele momento. Então eu vou colocar os bonequinhos na mesa e vou pedir você para escolher os representantes. Se, por exemplo, você traz para mim assim, Helenice, eu tenho uma empresa, estou com algumas dificuldades e eu gostaria de saber o que está acontecendo. Então você vai escolher um bonequinho para te representar e você vai falar para mim, coloca ele em tal lugar, coloco. E quem é o gestor, quem é o líder, quem é o gerente e tal. Aí de repente você vira para mim e fala assim, o gerente é minha mãe. Opa! Já consigo identificar que quando eu trago a minha mãe para trabalhar para mim, quando eu trago alguém da família para trabalhar dentro da minha empresa, a minha postura precisa estar correta. Primeiramente dentro da minha família e depois dentro da empresa. Por quê? Muitas pessoas levam a mãe para trabalhar dentro da empresa na intenção de salvá-la e na intenção de mostrar para ela que a pessoa deu certo. E ao fazer isso, eu quebro uma das leis da constelação familiar, que é o quê? Hierarquia, pertencimento, equilíbrio. Essas leis têm que ser preservadas. Então, já identificamos aqui uma dinâmica, a partir dali a gente vai desenrolando todo esse processo, né? Eu mostro para a pessoa, faz sentido para a pessoa realmente o que está acontecendo, e a partir daquele momento que a gente identifica realmente o que está acontecendo ali, naquele campo, naquela dificuldade, a gente faz os movimentos de cura, que é quando eu realmente posiciono os bonequinhos, você conversando com aquela pessoa, falando verdades para ela e se libertando daquele momento e reposicionando da forma correta. Que legal, né? Então, a constelação familiar, ela serve para você resolver conflitos, né? Então, Resolver conflitos. a resolução de conflitos, ela é desafiadora, às vezes, se você não tem conhecimento, se você não tem ferramentas para isso. Então, esse autoconhecimento que te permite chegar à raiz do conflito, para definir ali o padrão que está gerando aquele conflito, pode realmente resolver muitas coisas. Sim. E aí, com essa informação, o que a pessoa faz? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem a informação, mas ela não tem a ação. Então, como que funciona? Tem uma devolutiva em cima disso? Entra aí um pouquinho de coaching também? Ou você faz algumas provocações no sentido para a pessoa refletir sobre o que toda essa dinâmica está trazendo para o profissional? Como que é? Quem já constelou comigo aí sabe que eu faço altas provocações. Eu realmente questiono a pessoa, eu levo um pouco do coach, né? Que é sair do lugar onde você está e realmente ir para onde você deseja. E a própria palavra constelação, né? Ela vem para dizer que a constelação ela não substitui a sua ação, como nada na vida. Nós não temos aquela cirurgia para abrir o peito, arrancar a dor, resolver os problemas. Então, a gente pode usar de todas as ferramentas que nós temos disponíveis para identificar e, a partir dali, decidir. Isso é o livre-arbítrio, você decidir o que você quer fazer da sua vida. Todos os dias eu passo aqui e tem um buraco e eu caio nele. Opa, não sabia que tinha um buraco. A segunda vez, caí de novo. Ai, amanhã eu já não vou cair mais, porque eu sei que aqui tem um buraco. Então, daqui 3 dias eu já começo a dar uma voltinha, o pé ainda cai lá dentro. Mas eu estou me movimentando, eu sei que ali... Outra coisa que eu acho bem interessante, que eu adoro falar. Para onde a árvore cai? Para onde o vento mais bate. Então, se eu sei que eu tenho a tendência em contratar funcionários na intenção de salvar o meu irmão, todas as vezes que eu vou fazer um processo de contratação, eu preciso estar atento a isso. Orar e vigiar. Então, a constelação ela não substitui a ação e ela traz para você a clareza do que você pode fazer a partir daquele momento. Você sabe que você está falando sobre isso, né? Sobre decisão, né? E decidir é uma coisa desafiadora para algumas pessoas. As pessoas ficam, sabe, se move para lá, enfim, fica esperando que os problemas se resolvam e eles não vão se resolver sozinho, né? Porque decisão, ele envolve agir sobre aquilo que você decidiu, né? A verdade é que muitos empreendedores, eles acabam lutando contra a tomada de decisões porque eles têm muita aversão ao risco, né? Nesse sentido, como é que a constelação familiar
pode ajudar a lidar com essas coisas relacionadas a medos, a traumas familiar, a gente encontrar essas raízes de ter medo de tudo, ou de não decidir, ficar procrastinando decisões, ou então negociar consigo mesmo e perder, né? Porque tem gente que negocia consigo mesmo e perde. Não, amanhã vai ser diferente. Agora eu vou fazer diferente, mas não faz. Não, amanhã eu vou conversar e não conversa, né? E a coisa vai se estendendo, vai virando o elástico vai esticando e quando arrebenta a dor é maior. Sim. Bom, nossa, quanta coisa dá para falar sobre isso. Eu acho que o maior desafio é a pessoa se permitir se despir daquela história que ela vem contando. Porque nós passamos a vida inteira contando uma história sobre nós. E tem pessoas que fazem daquele problema uma muleta. Então, se eu tirar esse problema que eu carrego comigo a vida inteira, quem eu sou? Porque para a pessoa estar vivendo naquele lugar que traz prejuízos a ela, ela tem algum ganho. Algum ganho oculto. Uhum. Qual é esse ganho? Quando eu continuo aqui ainda procrastinando, eu continuo igual meu pai, que sempre foi meu herói. Eu continuo igual a minha mãe. Ou então eu estou tentando agredir alguém de forma inconsciente. Eu não dou certo na vida. E assim eu me vingo dos meus pais. Então, primeiro eu preciso eu preciso me tornar consciente de que o que eu estou fazendo hoje está me impedindo de evoluir. Uhum. Então eu me torno consciente que se eu só estou obtendo esse resultado, eu preciso fazer algo diferente. Aquele trecho que diz, não é bom que o homem esteja só. Uhum. Não quer dizer só que ele tenha que ter uma mulher ao lado dele, Uhum. mas que ele precisa se envolver com pessoas que possam trazer para ele uma nova visão, Uhum. para que ele possa expandir a consciência dele. Uhum. Então, muitas pessoas estão ali sofrendo, não é porque elas querem realmente, é porque elas ainda não conseguem enxergar além do sofrimento delas. E quando alguém vai e diz, olha, ao fazer isso, olhar para isso, cara, você vai ser quem você realmente veio para ser. Uhum. Fantástico. E aí, como você falou assim, olha, a gente precisa de conexões, né? A gente precisa de Sim. pessoas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos com clientes e parceiros de negócios. E aí pode ser parceiros cônjuge, mas vamos falar aqui parceiros de negócio. Às vezes um sócio, um parceiro, um projeto. A constelação familiar, ela pode ser usada para melhorar as relações do empreendedor com os seus clientes e com os seus parceiros. Por exemplo, se o empreendedor ele constantemente ele enfrenta dificuldade em manter os seus clientes, em formar equipes ou parcerias duradouras, ele vai indo de relação quebrada a relação quebrada, ele não consegue empilhar as boas coisas que ele faz. Como é que a constelação familiar poderia ajudar nesse contexto? A constelação familiar vem nesse contexto para ajudar a identificar qual é a experiência mais antiga que esse empreendedor tem com relação a isso. Uhum. Um empreendedor que eu tenho dificuldade enorme de manter bons relacionamentos, seja com meus clientes, seja com meus funcionários. Eu me sinto a ovelha negra por onde eu passo, eu sou desmancha rodinha, não consigo atrair bons fornecedores, não consigo manter um bom relacionamento e eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida. Apenas um exemplo, né? Porque a constelação ela não tem um manual. Lá na página 15 fala que é isso. Não, a gente realmente precisa olhar a história de cada um. Mas dando um exemplo aqui que eu me lembro que eu sei que já aconteceu. Ao olhar para a história desse empreendedor, ao olhar para a dinâmica de vida desse empreendedor, ele nunca se sentiu acolhido pela mãe e pelo pai. E ele cresceu não sendo validado. Todas as vezes que ele ia colocar a opinião dele, o pai não ouvia, a mãe não ouvia. Todas as vezes que ele tentava fazer alguma coisa, ele não era valorizado, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Então ele cresceu com isso. Eu não sou bom, ninguém gosta de mim, nada do que eu faço dá certo. E eu acabo levando isso para a vida. E é impressionante. Posso conversar com qualquer pessoa que eu mostro que sim, a gente traz esses traços para a vida da gente. Puxa vida, né? Bem interessante. Qual é, assim, um caminho
para os empresários buscarem a constelação familiar, por exemplo, para aprimorar as suas vidas pessoais, as suas vidas profissionais, assim, qual é o primeiro passo para isso? O primeiro passo é abrir mão do controle, estar ali disposto a expandir a consciência e compreender que nós não temos o controle, né, em nossas mãos, e que ter a sensação de controle ela acaba afastando a gente dos milagres que a vida pode trazer, porque se eu tenho... Pera, que agora você falou um negócio aí que a gente precisa pontuar, né? Quando você se controla demais, quando você se poda demais, quando você se acha inferior demais ou se acha superior demais, você não se expõe aos pequenos milagres ou aos grandes milagres que a vida pode trazer. Exatamente. E muita coisa relevante pode acontecer se você apenas tiver disposição de acreditar e dar o seu melhor, não é mesmo? Exatamente. Que legal. Exatamente. Mas então, eu queria que você falasse esses milagres que a vida pode trazer e o controle. Você estava falando disso e eu te interrompi. Bom, eu já fui essa pessoa extremamente controladora. Controlar, eu acordo em tal horário, não, é diferente de rotina. Eu amo rotina e você precisa de uma rotina para alcançar resultados, está tudo certo. Eu acordo em tal horário, eu faço tal coisa, e depois tal coisa, está tudo certo, tem que ser do meu jeito, tal pessoa tá assim, tal pessoa tá assado, tem que fazer assim, 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 assim e tal. E vou controlando tudo na sensação falsa de que, ao controlar, eu estou segura. Mas nós não temos o controle de nada. E às vezes, minha vida não anda, não resolve, não vai para frente e tal, não sei mais o que eu faço. Mas espera. Existe espaço na sua vida para que aconteça algo diferente? Porque toda vez que existe a oportunidade de fazer algo diferente, né, eu tô ali tentando controlar. Então só vai até onde eu deixo. E um ponto interessante, quando, Cido, nós estamos aqui nos relacionando, e eu vejo em você, eu sou uma pessoa de grande potencial para te trazer, a te agregar valor no seu negócio, na sua vida pessoal, enfim. Mas aí eu observo que você é extremamente controlador. Uhum. Automaticamente eu sinto que não vai haver troca, que eu só posso ir até onde você permite. Uhum. E quando você está aberto, é possível haver a troca. É nesse momento que acontecem os milagres, a criatividade, que a vida flui. É exatamente aí. Poxa vida. Vamos marcar aqui de novo, olha, a evolução, ela só vai até onde você deixa. Né? Então, enquanto você tiver cabeça de empregado, você nunca vai ser respeitado como empresário. Exatamente. Enquanto você tiver comportamento de empregado, você nunca vai ser respeitado como empresário. E isso vale o quê? Na relação com os clientes, na relação com os fornecedores e na relação com os colaboradores. Isso. Então, ter essa cabeça aberta, se autoconhecer e se permitir, isso abre um canal para que coisas grandiosas aconteçam, né? Exatamente. Alguns chamam de milagres, outros chamam de sorte, né? Mas a verdade é que você tira o seu ego da frente, né? Você tira o seu eu da frente e deixa tudo que é bom vir e chegar para você. Esse papo tá ficando bom. Eu preciso, na verdade, assim, fazer mais duas perguntas aqui que são importantíssimas, né? Que é sobre o crescimento pessoal e profissional. Nós sabemos que a vida é feita de ciclos. Nós temos ciclos onde a gente aprende, chega num momento e você tem ali aquele ciclo de evoluir. Mas você tem que ser um espiral positivo, né? Sim. Então, nesse contexto, como é que a gente consegue compreender as nossas dinâmicas pessoais, familiares e olhar com franqueza para as nossas fraquezas e reconhecer e usar as nossas forças, porque tem muitas pessoas que têm tantas habilidades e elas não veem essas habilidades nelas mesmas, elas não usam. Né? Tem gente que fala assim, nossa, cara, mas você tem uma facilidade tão boa, por exemplo, para contar histórias, ou para falar, ou para se comunicar, ou seja lá o que for. Né? E a pessoa não ver essas próprias
forças, ou também não vê as suas fraquezas, né? Então, tudo isso para dizer e perguntar como é que a constelação familiar ela pode mexer nessa parte de crescimento pessoal e profissional, para a gente ir além da informação, né? E de fato evoluir como seres humanos. A maioria das pessoas ainda vivem na esfera da criança que elas foram um dia. A maioria das pessoas acreditam que por elas estarem grandes, fortes, largas, né? Cresci, pichei, a criança que eu fui um dia morreu. Não, ela não morreu, ela está dentro de você, vivendo seus relacionamentos, gastando seu dinheiro, tomando conta da sua empresa. Isso é sério e eu provo, né? Quando eu estou ali com a pessoa constelando ela, eu mostro isso para ela. Então a gente realmente precisa olhar para a nossa infância. Quais são os padrões, os bloqueios emaranhados que eu carrego? Tá, mas como que eu faço, né, aqui agora e tal? Primeira coisa, você precisa ter clareza de onde você quer chegar, do que você quer para sua vida. Porque se você está hoje no seu negócio e está tudo bem, então está tudo bem para você. Mas não, eu estou no meu negócio, as pessoas falam que eu tenho inúmeras habilidades, que eu posso me desenvolver mais ainda, mas eu não estou conseguindo avançar. Tem alguma coisa aqui que eu não consigo ver. E aí a gente pode aprofundar e a gente vai ver que lá na infância a pessoa não teve nenhuma habilidade reconhecida. Uhum. Mamãe, olha o desenho que eu fiz. Nossa, o que é isso que você desenhou? Não, aí a criança, opa, já não ficou bom, porque a mamãe não conseguiu entender o que era. Uhum. Já não desenho mais. Às vezes a criança, o cara é um bom escritor, mas não escreve mais porque em algum momento escreveu uma cartinha e a mãe leu e xingou e a partir daquele momento a criança não quis escrever mais. Helenice, mas tudo tá ligado à nossa infância? Sim. Curioso, né? Sempre conseguimos voltar lá, revisitar. Nós somos feitos de memória. Não só na nossa infância, mas no que a gente viveu aqui até ontem. Vamos falar agora um pouquinho de estresse, né? Vamos. Tem empreendedor estressado aí? Então agora nós vamos falar um pouquinho de estresse. Ser empreendedor é um trabalho que ele é estressante. Ele envolve você tomar decisões, ele envolve você lidar com realidades que você não controla. Eu comparo o empreendedorismo a um quebra-cabeça, onde você dorme e no dia seguinte a imagem é outra. E você tem que continuar trabalhando com as peças que estão na mesa. Né? Então a imagem muda toda hora e as peças são as que você tem para trabalhar. Isso gera muita tensão, muito estresse no empreendedor. E como administrar esse estresse? Porque tem gente que se torna agressivo, tem gente que se torna calado, tem gente que deixa para lá, tem gente que se acomoda na base da pirâmide porque não quer lidar com o estresse. Isso acontece com as pessoas. E nesse contexto, como é que a constelação familiar consegue ajudar o empresário estressado? 2 pontos. Primeiro ponto, olhando para a questão familiar. Nem toda família é esteio. E se a criança ela vai se desenvolvendo dentro de um ambiente de estresse, o ambiente que é familiar para ela é estresse. Então, se eu saio de um ambiente familiar que é estresse, eu vou automaticamente procurar um relacionamento conjugal estressante, porque isso é familiar para mim, eu não sei lidar de outra forma. Automaticamente, quando eu vou também para o meu profissional, eu lido com essa questão do estresse. Ok. Segundo ponto, eu vou dizer sagrado para que possa abranger todo mundo, mas eu poderia falar de divino, de Deus, de universo. A pessoa precisa ter ele em primeiro lugar. Uhum. Porque quando eu tenho ele em primeiro lugar e eu coloco a minha segurança no que eu acredito espiritualmente, isso eu acredito e defendo, quando você coloca a sua segurança primeiramente no que é sagrado para você, você tem forças para lidar com os desafios da vida. Uhum. Então, se você, empreendedor, hoje está aí passando por dificuldades, como está o seu relacionamento com aquilo que é sagrado para você? Você é aquele que coloca ele como base ou você é aquele que só bate o joelho no chão quando está difícil? Uhum. Então, é primeiro ele, depois nós e depois o outro. Quando a gente inverte essa ordem, bagunça tudo. Aí o estresse ele se estabelece e a gente não sabe porque um monte de coisas estão acontecendo, né? Exatamente. Elis, deixa eu te perguntar agora, que mensagem você deixaria como mensagem final aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, para os empresários que buscam maior performance pessoal e profissional.
através da constelação familiar ou de qualquer outra terapia, né? Porque a primeira coisa a se fazer é querer buscar ajuda, né? Sim. Então é isso, né? Que mensagem final você deixaria para as pessoas que estão nos acompanhando e como é que a constelação familiar pode ser um caminho para essas pessoas? Eu quero fazer o seguinte convite. Eu quero te convidar a sair das caixinhas que você mesmo vem criando para você ao longo da sua vida. Eu quero te convidar a não se economizar mais. Quero te convidar a expandir a sua consciência. Você pode ir muito mais além. E se você tem sonhos no seu coração que você ainda não alcançou, que você ainda não acessou, foi porque você ainda não desenvolveu uma musculatura ou porque você ainda não tem a ferramenta para lidar com aquilo. Porque nada é impossível. Você pode viver o seu negócio dos sonhos, a sua vida dos sonhos. Você pode empreender da forma que faz sentido, né? O empreendimento com alma, com coração, você pode sim. Então, aqui no caso, né, eu indico a constelação como um trabalho profundo de autoconhecimento. Será um prazer constelar vocês que me procurarem. Será um prazer fazer esse mergulho na história de vocês, para que vocês possam continuar o processo de autoconhecimento de vocês, se conhecer profundamente e conhecer o negócio de vocês profundamente. Legal, então já deixa aí os seus contatos, as informações para as pessoas que eventualmente queiram continuar essa conversa com você. Todos me encontram na rede social, através do meu nome mesmo, @Helenice, com E e C, Catarina com C. Vai lá no meu Instagram, tem os links para entrar em contato comigo. Estou sempre falando sobre constelação e sobre autoconhecimento. Estou sempre trazendo essas questões para realmente levar transformação para a vida das pessoas. Muito bem, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Este foi o podcast Negócio Efetivo. E é isso aí. A gente se vê na próxima edição. E claro, marque uma pessoa, marque um empresário, marque alguém que você acredita que este conteúdo possa te ajudar. E siga a Helenice. A gente vai deixar aqui na descrição o perfil dela no Instagram. Sigam também Cido Rodrigues e o nosso perfil Negócio Efetivo. Muito obrigado. A gente se vê no próximo podcast Negócio Efetivo.